Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Hoje a gente vai saber tudo sobre o temido teste de inglês IELTS, né, Fernando? É isso aí, pessoal. Vamos falar bastante sobre esse exame tão importante para quem quer vir morar aqui no Canadá. Muito bom. Roda a vinheta. Bom, o Fernando é da RCIS, que é uma escola de inglês aqui no Canadá que dá aulas online, tem o Pathway e também o preparatório do famigerado exame do IELTS, que todo mundo tem medo, né, Fernando? É isso mesmo. A RCS é uma escola de inglês para estrangeiros com 22 anos de experiência, tá? A gente sempre trabalha com alunos de todas as nacionalidades, ensinando o inglês para aquele aluno que está começando, que não sabe muito, que está ali do zero, até níveis avançados como o Pathway, para dar acesso a muitos colleges, e também o preparatório do IELTS, aí focado tanto em imigração quanto college. E aproveitando que a gente está nesse momento atípico aqui do mundo, enfim, a gente tem aulas online, pessoal, acontecendo ao vivo com professores canadenses. Você pode assistir do Brasil, de onde você estiver. Aproveita, pessoal, porque o custo está em torno de 50% mais barato em relação a um curso presencial. E os certificados, Dimitri, são exatamente os mesmos, tá? Então não muda nada. E aproveita também, pessoal, que tem a promoção do Canadá Diário, onde vocês entram em contato com a gente, está aqui na descrição, está aqui todos os detalhes de contato, e informa que conheceu a RCIS através do Canadá Diário, tem 50% de desconto na taxa da matrícula. Tá? Então, uma promoção exclusiva para quem entrar em contato e mencionar que assistiu o vídeo aqui no Canadá Diário. E antes de começar, Dimitri, falar do IELTS, eu queria só citar, assim, a gente tem recebido bastante contato de vocês, tá bem legal, é um prazer falar com a audiência do Canadá Diário, e a gente sempre pede para vocês fazerem o nosso teste de nivelamento. Então já vai treinando aí um pouquinho, né, para o IELTS, para o temido. Esse teste de nivelamento é importante, gente, porque ele vai definir o seu nível de inglês atual, onde você pode começar na RCIS, porque são vários níveis, e consequentemente vai ter um impacto aí enquanto que você precisa pagar, tá? Então, eu sei que é chatinho, já começa com um teste, mas é muito importante para a sua vida aqui no Canadá, para a gente ter um relato real de qual é o seu nível e quantas semanas você vai precisar. Lembrando, repetindo o que o Fernando falou assim, isso vai definir qual é o nível que você vai entrar. Então, ou seja, você vai pagar menos, né? A gente estava conversando em off, né, Fernando? O pessoal falou, eu tenho inglês básico, aí quando vai fazer o teste, não é básico, né? Então, ele consegue Exatamente. entrar um pouco maior, né? Exatamente, acontece muito, as pessoas às vezes ficam inseguras com o seu inglês, estão meio ali, não sabe, não tem certeza. O teste é uma ótima ferramenta para definir esse nível. Então, realmente, às vezes o aluno está esperando entrar no nível básico, faz o nosso teste e tem o resultado intermediário. Já é acima, economiza em quantidade de semanas. Então, é muito importante fazer o teste direitinho e ter esse real conhecimento do nível de inglês. Muito bom, muito bom. Então, repetindo, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo, o primeiro link que vocês vão ver. Lembre de citar o Canadá Diário, que você vai ter direito a 50% de desconto na taxa de matrícula, que é uma excelente promoção, né? Exclusiva aqui para o pessoal do Canadá Diário. Exclusivo, é isso aí. Muito bom. Bom, Fernando, vamos para o assunto então. Vamos lá, vamos falar sobre o famigerado IELTS. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Eu fiz o IELTS 3 vezes, tenho um certo conhecimento no assunto e vamos falar bastante sobre esse exame, tá? Então, pessoal, só recapitulando, como a gente falou, para entrar num college aqui no Canadá, você pode fazer o Pathway, por exemplo, com a RCIS, tá? Onde a gente vai ensinar tudo o que você precisa, geralmente muito indicado aí para alunos que estão começando, né, no aprendizado do inglês, mas eles também podem usar o exame de proficiência e o IELTS é um deles. Tá? O IELTS é o exame de proficiência mais aceito no mundo todo, não só para o Canadá, tá? Você pode fazer, qualquer universidade no mundo vai exigir, se você é originário de um país que não fala inglês como língua oficial, tá? Então tem essa característica, e para a imigração ele é muito importante. Então existem dois tipos de exame IELTS, pessoal. Academic, voltado para quem vai cursar o college aqui no Canadá, tá? E o General, voltado para imigração. São as duas provas, os dois tipos de exame do IELTS, tá? Para imigração, ainda existem outras opções, né? O IELTS não é o único exame de proficiência que existe. Aqui no Canadá existe o CELPIP,
e o IELTS. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo das diferenças entre eles, tá? Mas qual que é a grande vantagem do IELTS hoje? O IELTS você pode fazer do Brasil. Tá? Então, existem diversas opções de capitais que têm o exame disponíveis para você, tá? Enquanto que o CELPIP é só aqui no Canadá. Tá? Você não pode fazer ele do Brasil. Uma outra característica muito importante, uma diferença entre esses dois exames, é que o IELTS você vai fazer a prova de speaking conversando com o entrevistador, com uma pessoa, enquanto no CELPIP você vai fazer com uma máquina. Tá? E aí eu vou entrar nos detalhes sobre isso, quanto às vezes pode ser importante você conversar com a pessoa. Né? Isso assusta o pessoal, né, Cleber? Exatamente. Então, assim, vamos lá. O que é esse exame de proficiência? Exame de proficiência, como eu falei, ele é para todo mundo que nasceu em países que não têm o inglês como língua oficial, e ele vai provar o seu grau de conhecimento no idioma para diversas instituições. Tá? Inclusive para imigração. Existe muita controvérsia, né, Dimitri, se é o método mais efetivo ou não, mas, enfim, é assim que funciona. Tá? Para o college, quando você vai para college, a nota que você precisa ter no IELTS sempre vai depender de qual college você está fazendo, de qual curso você está fazendo. Então, um curso de bacharel vai exigir uma nota X, um curso de pós-graduação vai exigir uma nota um pouquinho maior, um mestrado, uma nota ainda maior. Então, depende bastante disso, tá? Da instituição e do curso. E quando a gente fala em imigração, Dimitri, o céu é limite. Você vai estar concorrendo com gente do mundo todo, gente que manja muito bem de inglês, que tem muita fluência, gente que nem tanto, enfim. Então, quanto maior a sua nota, tá? Na imigração, melhor para você, mais pontos você vai estar recebendo nos rankings de imigração, e isso só vai te ajudar, tá? Então, tem essas duas diferenças aí nos exames IELTS Academic e no IELTS General, tá? Agora vamos falar sobre como que a prova funciona na prática, como que é o desenho dessa prova. O IELTS sempre tem 4 provas, tá? Então ele vai começar com speaking, listening, reading and writing, tá? Essas são as 4 habilidades do idioma que são exigidas ali no exame do IELTS, tá? Geralmente o speaking é feito num horário ou até mesmo num dia diferente do restante, porque, como eu falei, o speaking você vai conversar com o entrevistador. E aí tem questões de agenda, de marcação, de horários disponíveis, tá? Como começa essa parte do speaking? Geralmente perguntas do seu dia a dia, então vai perguntar sobre você, sobre o seu trabalho, onde você nasceu, o que você faz, família, coisas bem genéricas, tá? A segunda parte, que talvez seja mais importante, ele vai te dar um cartãozinho, e nesse cartãozinho tem um tema, Dimitri. E aí você vai ter 1 minuto para se preparar para poder ficar falando sobre esse tema por 2 minutos. Eita. Parece pouco, né, Dimitri? Mas falando em inglês ali, 2 minutos. E às vezes de um tema que você não conhece... São os 2 minutos mais longos de sua vida. Exatamente. E quando eu fiz o meu primeiro IELTS, o entrevistador ficou no cronômetro olhando e ficou assim, sabe? Ó, continua. Não deu 2 minutos. E eu quase terminando. E ele lá, continua. Então, assim, tem essas características, né? E, gente, esses temas podem ser temas muito variados. Eu conheço alunos que tiveram, por exemplo, tema para falar sobre moda. Gente, eu não entendo nada sobre moda, não sei nada sobre moda, ainda mais falando em inglês. Então, olha o impacto que isso pode ter. Teve aluno que teve jardinagem como tema, sabe? A gente não tem costume de fazer isso, então qual que é o seu vocabulário para isso? Como que você se vira numa situação que você precisa falar inglês e às vezes não tem um vocabulário para isso? Então, é tudo isso que o examinador está olhando também, tá? Depois disso, você vai geralmente para o listening, tá? O listening é uma prova que você vai ouvir um áudio, e isso, gente, é uma característica muito comum no exame. Gente, só ouve uma vez, tá? Então não tem repetição nenhuma. E aí você precisa estar muito atento. A primeira parte da prova vai ser um diálogo, então 2 pessoas conversando, e aí geralmente pedindo alguma informação, pedindo algum direcionamento, tentando comprar algum produto, e aí pede, por exemplo, o número do telefone, e vai falar em inglês, aí na prova tá lá, qual o número do telefone da pessoa? Você tem que colocar tudo certinho, endereço, nomes de pessoas, tá? Então tem toda essa característica. E, gente, a dica importante aqui, Dimitri, é não percam tempo. Se você perdeu alguma resposta, já continua para a próxima. Não adianta tentar ficar adivinhando, porque o áudio não para.
Mas você vai anotando, né? Você pode ir anotando na hora do áudio. Exatamente, você anota e depois você tem um tempo para passar para o gabarito, vamos dizer, Tá. tá? Para o papel oficial da prova. Então você vai fazendo tudo dessa forma, tá? E tem que estar muito atento, com atenção muito ali no dia, preparado, porque realmente é um pouco, né, quando vem o nome, né, Dimitri? Às vezes vem alguns nomes com inglês, às vezes tem consoantes diferentes, então tem que estar sempre muito esperto com isso, tá? E depois vem o reading. O reading, pessoal, tem uma característica muito interessante, porque ele vai te dar alguns textos menores e esses textos vão crescendo até o final da prova. Se você lê tudo, pessoal, se você lê todo o texto antes de começar a responder as perguntas, você não vai ter tempo de terminar a prova. Tá? Eu já garanto isso, porque é feito para isso. Você tem que ter uma leitura dinâmica, você tem que saber identificar onde está o core, né, o assunto principal, e já tentar ali partir para a resposta, porque se você fica lendo tudo, gente, não dá tempo de responder. Tá? Então, é desenhado para essa forma, é desenhado para esse item. E faz todo sentido. Por exemplo, se eu te der um texto, Dimitri, relacionado aí à tua área, a área que você tem expertise, a área que você gosta, você vai ler rapidinho. Se eu te der um texto sobre medicina, um assunto super técnico, enfim, a gente vai gastar mais tempo para ler. Então, faz parte, né? Isso tem toda uma técnica por trás, né? Então acaba sendo dessa forma. A dica mais importante aqui, pessoal, é não perca tempo, tenha uma leitura dinâmica, identifique o assunto e já vai para as perguntas. As perguntas, Dimitri, elas estão sempre... Eu não vou garantir isso, tá, gente? Que não é que elas estão sempre em sequenciais. Mas geralmente a primeira pergunta está no começo do texto, a segunda pergunta vai estar depois, a terceira pergunta no próximo parágrafo. Então, geralmente tem uma sequência, tá? Mas eu não vou garantir que todas as provas são assim. Geralmente tem essa sequência para você, tá bom? E aí vem a grande diferença do writing, que é o meu calcanhar de Aquiles aqui, Dimitri, onde eu tive que refazer a prova algumas vezes, pensando na imigração, porque o writing, né, às vezes você está acostumado a falar, você está acostumado a ouvir, mas, né, geralmente o pessoal não estava acostumado, eu, pelo menos, não estava acostumado a escrever em inglês. No academic, você vai ter que, numa das tarefas do writing, você vai ter que ler um gráfico e explicar esse gráfico abaixo. Tá? Uma tabela, um gráfico, alguma coisa assim. No general, que é aquele voltado para a imigração, você vai ter que escrever um e-mail. Geralmente é um e-mail para por exemplo, o seu locatário, um e-mail para o seu chefe falando que você vai ter que faltar naquele dia, explicando a situação, enfim, são diversos temas, muitas coisas diversas, mas geralmente nesse sentido. E aí a principal diferença entre o acadêmico e o general. Tá? Então, o acadêmico vai pedir uma redação, um texto mais assim específico, pensando em tabela, análise de dados, veja ali qual que é o retorno disso e escreva sobre isso. E o texto do general vai pedir alguma coisa mais genérica, um e-mail, alguma coisa mais, às vezes até mesmo informal. Tá bom? Anota, pessoal, um item muito importante, Dimitri, que a gente recebe muitas perguntas sobre isso. Quando um aluno faz um simulado do IELTS, por exemplo, apenas ali para sentir a prova, ele tira, por exemplo, 4,5 no overall, né? Então, vai ter uma nota para cada uma das habilidades e uma média geral, tá? Então, vamos supor que o aluno tire ali 4,5, 5. A evolução desse aluno, para ele aprender o inglês, desenvolver e tirar 6, ela pode ser muito rápida. Ela acontece de uma forma bacana. Por quê? É como eu te expliquei, o IELTS tem algumas características na prova que não adianta só saber o inglês, você precisa entender as características da prova. Então, você pegando várias provas para fazer, fazendo o simulado, fazendo o nosso curso, que a gente vai falar sobre ele também, você vai ter essa evolução muito rápida, Dimitri. Agora, quando o aluno está no 6 e ele precisa evoluir para 7, para 7,5, para 8, essa evolução é muito mais demorada. Por quê? Porque aí ele precisa resolver alguns vícios de linguagem, algumas coisas que ele está acostumado a fazer, que ele precisa tirar. E, claro, ele precisa incrementar o vocabulário. Então, essa evolução de quando é um 6, 6,5 para 7, 7,5, ela é muito mais lenta.
Então, isso é importante as pessoas estarem cientes, porque quando vai fazer um preparatório de IELTS, por exemplo, pensando em imigração, precisa de um tempo ali um pouquinho maior do que, de repente, um IELTS só para entrar num college que exige 6 ou 6,5. Então é importante as pessoas estarem cientes sobre isso, e é normal, né? Faz todo sentido. A pessoa precisa ter uma fluência um pouquinho melhor, vocabulário um pouquinho melhor, esse né, deixa eu pensar, tudo isso influencia na hora do speaking também. Então eu costumo brincar, né, Dimitri, que se a gente for fazer uma aula, um exame de IELTS em português, talvez eu não tire a nota boa logo no começo, sendo que a gente nasceu, né, no Brasil falando português, porque tem esses vícios aí, né, de né, acaba impactando. Isso não é errado, né? A gente não tá falando errado, né? A gente simplesmente Exatamente. é a muleta, né? A muleta de linguagem. Exatamente. E aí que entra um pouco essa questão que eu falei no começo, que às vezes tem muita controvérsia contra o IELTS, isso, aquilo, será que é a melhor forma? Gente, talvez não seja, ou talvez seja a melhor forma, mas é assim que acontece no mundo todo, na prática, então não adianta fugir. Não discute, é assim e não discute, tem que ser feito, né? Exatamente, não tem muito como fugir disso. Agora, para a imigração, um exame de proficiência, pelo menos, né? Porque o college as pessoas podem acessar, né, Dimitri? Como eu falei, pelo Pathway, pode acessar de outras formas. Tem outros exames que também os colleges aceitam, né? Não é só o IELTS, tem diversas formas de acessar o college, mas para a imigração, pessoal, pensando naqueles que querem vir para o Canadá e ficar, não tem jeito. Pelo menos um exame de proficiência vai ter que fazer, tá? Para provar realmente que sabe o inglês, que tem um inglês legal. E aí, como aqui no Canadá geralmente é ranking, quanto melhor a nota, pessoal, precisa ter melhor a sua pontuação, tá? E foi justamente por isso que eu tive que fazer 2 vezes o IELTS de imigração aqui para o Canadá. A minha primeira nota em relação ao meu primeiro exame do IELTS não evoluiu praticamente nada. Isso mesmo eu estando aqui no Canadá depois do college, né? Não teve uma evolução muito grande na hora da prova. Mas na segunda peguei um pouco mais a sério, estudei mais, né? Fiz o curso aqui da RCS e aí sim eu tive uma evolução bacana e foi suficiente para minha imigração. Tá? Então, não adianta, precisa fazer um exame de proficiência quando você está pensando em imigração, não vai ter como escapar disso. E a gente recomenda realmente que você se prepare, né? Porque não adianta você saber falar inglês, não adianta seu inglês ser perfeito. Você tem que se preparar para a prova, né? Exatamente, não adianta só conhecer o idioma, o IELTS é necessário você conhecer a prova. E aí nós da RCS temos um preparatório que está acontecendo online, a gente aceita novos alunos todas as segundas-feiras, a aula acontece de segunda a sexta, das 6 às 9, horário aqui de Toronto, então é um horário bem bacana para quem está no Brasil, acaba acontecendo ali das 7 às 10, tá? Então dá tempo de voltar do trabalho, ficar tranquilo e aí sim começar a aula. Tá? E esse preparatório tem duração de apenas 4 semanas, sendo que nessas 4 semanas, Dimitri, ele vai ter pelo menos um simulado. Então, nesse um simulado, ele já vai saber a nota ali mais ou menos que ele tiraria no exame oficial, e aí ele pode decidir se ele vai continuar fazendo mais semanas ou não. O que acaba sendo muito comum, Dimitri, é o aluno fazer entre 8 e 12 semanas, até ele estar ali satisfeito com esse teste, esse simulado. Opa, não, agora eu posso fazer a prova que eu vou ter certeza que eu consegui minha nota. E principalmente nos casos de imigração, que quanto mais, né, maior a nota, melhor. Então é uma aula muito bacana, online, ao vivo. Você pode fazer do Brasil de onde você estiver, tá com preço super bacana, tá? E a professora, gente, ela é especialista no IELTS, ela já trabalhou justamente como a entrevistadora, então ela já fez diversos exames de IELTS com diversas pessoas como o trabalho dela. Então ela conhece tudo sobre o exame e pode dar dicas aí maravilhosas, dicas muito importantes que vão te ajudar nessa evolução do seu score no IELTS. Muito bom, lembrando, você não vai aprender a falar inglês, você vai aprender a passar pela prova, né? Isso que é importante. Muito importante isso, porque inclusive para entrar nesse preparatório, precisa já ter um nível de inglês considerado ali entre intermediário e avançado. Então, por isso, de novo, o teste de nivelamento da RCIS, porque assim, não adianta, né, Dimitri, eu ensinar todos os detalhes da prova se você já não tem uma bagagem de inglês, uma bagagem de grammar, uma bagagem bacana. A gente tem os cursos para isso também,
mas aqueles que estão focados no IELTS, tá, pessoal? Precisa fazer o nosso teste de nivelamento. Dependendo do score, a gente vai ver direitinho se dá para entrar nesse nível. Já faz o preparatório logo de cara, ou se precisa fazer algum reforço, alguns níveis antes, para aí sim poder fazer a prova com tranquilidade. Bom, e quem tiver interessado, como é que faz, Fernando? Bacana, tem um site rcis.ca/Brasil, deve estar aqui embaixo, deve ter aqui os dados, tá? Tem também na descrição todos os nossos contatos. A gente tem uma equipe aqui que atende vocês em português, então não precisa se preocupar, tá? Pode mandar a pergunta que você quiser. Entre em contato, a gente vai ficar muito feliz de receber as suas informações, te ajudar a orientar qual o próximo passo, imigração, como que vocês querem fazer tudo isso acontecer, a gente vai poder te ajudar com tudo isso. Só entrar em contato, a gente vai ficar muito feliz de responder tudo para vocês, pessoal. E lembrando que o desconto também vale para esse curso, né, do IELTS, né, Fernando? Exatamente. O IELTS já é um curso bem bacana, pessoal, porque como a gente falou, são 4 semanas, tá? Dependendo do seu nível de inglês, essas 4 semanas já vão ser suficientes para você fazer a prova, tá? E o benefício também, Dimitri, além desse desconto que tá válido para esse curso, a taxa de matrícula, então, pessoal, 50% de desconto, é que todo o material do IELTS é fornecido pela escola. Olha. Então, você não vai ter um custo extra de material, tá? Os nossos níveis de acadêmico, de inglês geral, tem um livro, tem um material didático, então tem um custo, mas o IELTS, a professora vai fornecer tudo online para vocês, então não precisa se preocupar com um custo extra de material. E lembrando que você só vai ter direito ao desconto se você comentar que assistiu esse vídeo do Canadá Diário, né? Então, é isso aí, se não falar que viu, não tem desconto. não tem desconto. Muito bom. Tem que falar. Fernando, sensacional, sensacional. A gente pode voltar para o tema depois, né? Se o pessoal quiser, comenta aí, inclusive. Né? A gente estava até com algumas ideias também, como a gente pode voltar com o tema também, conversar de repente com a professora, né? Conversar com os alunos também. Acho que a gente pode ampliar esse assunto, né, Fernando? Exatamente. IELTS não tem jeito, para quem pensa em migrar para o Canadá, estudar no Canadá, faz parte, né? Todo mundo fica ansioso para quando chega esse momento, porque precisa realmente fazer. Então, a gente está preparando mais conteúdos aí para vocês relacionado a isso. Talvez nos próximos a gente entre em mais detalhes, mais dicas, conversando com a professora mesmo. Então, tem mais opção aí para vocês em breve, pessoal. Muito bom, muito bom. Queria agradecer ao Fernando mais uma vez, sensacional. Tem outros vídeos, Fernando, tem outros vídeos aqui no canal também. Vamos linkar aqui para vocês assistirem, vale a pena. É isso, Fernando logo volta. Brigadão, Fernando. Eu que agradeço, Dimitri. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente falando com a sua audiência. E, pessoal, não deixa de entrar em contato, tá? Entre em contato, manda sua pergunta. Não custa nada mandar pergunta, tá? A gente vai ter o maior prazer em te atender. E eu tenho certeza que os nossos preços, nossas condições vão te surpreender. Muito, muito bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para receber as novidades. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal. De repente, o pessoal que está se preparando para vir para o Canadá, se preparando para fazer o IELTS. Esse vídeo tem umas informações muito boas, muito importantes assim para quem está se preparando. É isso aí. É isso aí. Valeu, Obrigado, pessoal. Dimitri. E até a próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado.